Então, dando continuidade aqui, pessoal, a nossa aula sobre cilindro, nós vamos ver agora aqui algumas questões. Vou passar aqui para vocês as questões lá do livro, os exercícios que tem no livro. Vou mostrar aqui para vocês. A questão 2, vamos escolher aqui algumas para fazer, né? Vamos fazer primeiramente essa 2. Eu acho que você até fizer também aí na atividade. Então, a gente vai dar aqui a resolução de alguma delas. Então, a base de um cilindro reto tem 4 centímetros de diâmetro. A altura do cilindro mede também 4 centímetros. Determine a área das bases. Letra B, a área lateral. Letra C, a área total. Então, vamos lá para essa questão. Questão 2, aqui da página 73. Então, aqui no caso, pessoal, essa questão, ela... Aí na lista que eu estou passando para vocês sobre a resposta, as resoluções, a gente colocou aí as fórmulas novamente, né, das áreas, e a fórmula do volume também. Então, essa questão 2 lá, ó, o diâmetro é 4 centímetros, está bem aqui a resolução dela. O diâmetro é 4 centímetros. Então, o raio é a metade do diâmetro. Então, nós vamos pegar o diâmetro, 4, dividir por 2. Então, vai ser 2 centímetros. A altura do cilindro, lá, de acordo com a questão, é 4 centímetros. Então, a área das bases do cilindro é aquela que apresenta 2AB igual a 2π vezes R ao quadrado. Então, o R, o raio é 2 centímetros. Então, nós vamos apenas substituir aqui no lugar do R, colocar o 2. Então, vai ficar 2π vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado são 4. Então, vai ficar 2π vezes 4. 2π vezes 4 são 8. Então, vai ficar 8π. Como a unidade de medida que foi dada lá é centímetro, então vai ficar 8π centímetro ao quadrado. Então, as duas bases juntas, a gente colocou aí 2AB, significa as duas áreas das bases. É igual a 8π centímetro ao quadrado. A questão também quer saber quanto é a área lateral do cilindro. Então, a área lateral, a fórmula que permite calcular ela é 2πrh. Então, no caso, o R é 2 centímetros. E o H, a altura, são 4 centímetros. Então, vamos substituir aí, pessoal. No lugar do R, coloquei 2. No lugar do H, coloquei 4. E o 2π permanece. Então, vai ficar 2π vezes 2 vezes 4. Então, 2 vezes 2 é 4. E 4 vezes 4 são 16. Aí, repete o π. Então, vai ficar 16π centímetro ao quadrado. Então, a área lateral do cilindro, se você desenrolar aquela área, que é um retângulo, né? Nós teremos 16π centímetro ao quadrado. Lembrando que aqui nós estamos colocando as questões em função do π. Então, nós não vamos tirar o valor 3,14, vamos colocar em função dele. Aí ele quer saber na letra C qual é a área total. A área total nós vamos somar as duas anteriores. Então, basta você somar o 8π da letra A com 16π aqui da letra B. Então, 8π mais 16π vai dar 24π centímetros, certo? Então, essa daí foi a nossa questão lá da questão 2, da parte de 3. Agora vamos ver outra questão. Questão 3, deixa eu só mostrar para vocês aqui ela. Diz assim: um estojo tem forma cilíndrica com 8 centímetros de diâmetro, as bases e 15 centímetros de altura. Quantos centímetros quadrados de material são necessários aproximadamente para fabricar esse estojo? Então, ele quer saber qual é a área em centímetros, né, do estojo. O formato dele é de um cilindro. Então, 8 centímetros de diâmetro, 15 centímetros de altura. Então, esses dados aí já são importantes para a gente responder a questão. Vamos, então, voltar lá para a questão. Questão 3. Questão 3. Ó, então, o diâmetro é 8 centímetros, logo o raio vai ser a metade desse 8. Então, vai ser 4 centímetros. A altura do cilindro são 15 centímetros. Então, a fórmula que permite calcular a área total do cilindro, eu vou logo aplicar ela. Nós poderíamos fazer passo a passo, mas vou logo aplicar ela para ser mais rápido. Então, a área total de um cilindro é o quê? É 2πr vezes H mais R, entre parênteses. H mais R, entre parênteses. Então, a área total vai ser igual a 2π vezes o R, que é igual a 4, vezes parênteses. O H vale 15, soma com o R de novo, que é o 4.
8π vezes 19 vai dar 152π. Então, a unidade medida aí vai ser centímetro quadrado. No livro, a resposta que vai aparecer lá vai ser uma das duas. Porque aqui ele considerou também o valor do π. O valor do π é 3,14. Então, se eu pegar esse π e substituir por 3,14, vai ficar 152 multiplicado por esse 3,14. Então, vai dar 477 centímetros quadrados a área total da superfície desse cilindro aí, dessa questão, certo? Então, material suficiente para cobrir, para revestir ele, seria essa área bem considerada, 477 centímetros quadrados. Agora vamos ver mais uma questão, a questão 6, que é sobre volume. Vou passar aqui sobre volume, a questão 6. Aí nós já vamos finalizar aqui essa parte. O que diz aqui? O reservatório de tinta de uma caneta esferográfica tem forma cilíndrica. Então, é um cilindro, no caso. Seu diâmetro é de 2 milímetros. Seu comprimento é de 12 centímetros. Quantos ml de tinta pode ser acondicionado nesse reservatório? Ele quer saber o volume, né? O volume, no caso, aqui vai ser dado em ml. Então, vamos lá voltar para as questões. Questão 6. Então, aí nós temos aí a altura do cilindro da caneta, que é 12 centímetros. O raio dela, pessoal, o diâmetro ele deu em milímetro, 2 milímetros. Então, o raio vai ser 1 milímetro, né, que é a metade do diâmetro. Só que essa unidade milímetro, nós vamos colocar em centímetros. Se vocês observarem bem, cada centímetro corresponde a 10 milímetros, certo? Então, para transformar isso aí em centímetro, eu vou dividir por 10. 1 dividido por 10 dá 0,1. Então, aqui o raio é 0,1 centímetros, certo? Então, aplica a fórmula do volume de um cilindro, que é o volume π vezes raio ao quadrado vezes h. H é a altura. Então, toda vez que eu calcular o volume de um cilindro, nós vamos aplicar essa fórmula bem aqui. Então, quem é o raio? Quanto é o raio? É 0,1, que está na unidade de centímetros. Quanto é a altura? É 12 centímetros. Então, vou só substituir nessa fórmula. No lugar do R, eu coloquei 0,1, então vai ficar 0,1 ao quadrado. No lugar do H, eu coloquei 12. E o π eu não substituí, porque a questão não deu o valor dele. Então, no caso aí, vai ficar π vezes 0,1 ao quadrado, vai dar 0,01. Aí repete o 12. 0,01 multiplicado por 12 vai dar 0,12. Então, como está multiplicando o π, vai ficar 0,12 π centímetro ao quadrado. Se considerarmos o valor do π, substituir ele, no caso é 3,14, multiplicar por esse 0,12, vai dar aproximadamente 0,377 centímetros quadrados o volume aí dessa caneta, ok? Então, pessoal, aqui nós fizemos algumas questões, você entende melhorzinho a aula, espero estar contribuindo com vocês. Fique com Deus, até a nossa próxima aula.